Oi, gente, eu sou a Natália Gaion, sou sommelier profissional e esse é o Harmonize, um podcast leve e descomplicado com conteúdo sobre vinho. E a harmonização de hoje tá sensacional. Pelo cenário que vocês já estão vendo, a gente vai falar sobre chocolate e vinho. Não, a gente não tá na Páscoa, mas nunca é uma época ruim para chocolate, né? Chocolate é a sobremesa, o doce mais querido do Brasil, do mundo, né? E eu tô aqui recebendo o Micael Pinheiro, que é chocolatier, essa profissão chiquérrima. Nós estávamos aqui rindo que é mais chique que inclusive que de sommelier. Para falar um pouquinho sobre essa grande experiência de harmonizar chocolate com vinho, mas para falar também da Perfeito Cacau. Tudo bem? Bem-vindo, Olá, Micael. tudo bom? Gratidão pelo convite, sou grato, né, pelo fazer parte desse programa que você faz, é um trabalho excepcional. Gratidão. E a gente vai falar muito aqui sobre vários elementos, né? Sobre o fruto principal do chocolate, que é o cacau. Fazer um pouquinho desse comparativo do que é a produção de chocolate, do que é a produção de vinho. E falar também, claro, dessa harmonização. E a gente vai degustar, claro. Sim. Mas vamos lá, Micael. Me conta um pouquinho quem é Micael, como é que surgiu a profissão de chocolatier e como é que surgiu a Perfeito Cacau, né? Conta um Sim. pouquinho pra gente. Eu comecei com R$ 350 vendendo na rua. Mentira. Ainda quando eu fazia o curso de graduação em design gráfico. E durante esse período, eu tive um insight de trabalhar com chocolate. Eu vi que eu vi que existia um segmento no mercado, que esse segmento envolvia produtos saudáveis, de alto padrão e que trouxesse luxo. Então, eu criei a marca, criei as embalagens e comecei vendendo na rua. E a gente foi ampliando o capital de giro e com isso a gente montou a primeira fábrica de chocolate da Paraíba. Que sensacional. E esse nome é perfeito, né? Com o Sim, sim, perdão, né, do trocadilho, sim. mas Perfeito Cacau é o nome perfeito mesmo, né? Assim, como surgiu? Como é que foi que o O briefing disso, nome, né? cara, vê só. Eu passei 30 dias estudando para saber qual nome que fosse pragmático na cabeça das pessoas, que elas conseguissem memorizar de forma fácil e que trouxesse toda a filosofia da nossa empresa. Uhum, Então, o perfeito ele faz muita alusão ao produto perfeito, uhum, perfecton, feito até o fim. uhum. Então, ele faz alusão de que o chocolate ele é de alto padrão, que ele é muito gostoso, ele é saboroso e tudo mais. O cacau ele é o fruto principal que vai derivar todos os produtos da nossa empresa. Então, Uhum. por isso que ficou perfeito cacau. Sensacional. E como é que foi isso, assim? Como é que vou virar chocolatier, vou empreender na área do chocolate, do cacau, né? Como foi que surgiu essa ideia? Em E prim- aonde você foi fazer esse curso, essa especialização? Sim, eu comecei no quarto do meu apartamento e com isso a gente foi crescendo, crescendo, até chegar ao ponto que eu precisei, de fato, ter mentorias para poder fazer um produto que fosse ideal para o nosso público-alvo. E para isso, o que foi que eu fiz? Eu estudei o comportamento humano, todas as sensações, eu queria entender o que é que o meu consumidor queria sentir. Como, por exemplo, a gente sabe exatamente as notas que o nosso público-alvo quer sentir. Uhum, Isso foi algo que mudou o nosso jogo, porque não é um chocolate qualquer, é algo que foi estudado especificamente para que a gente conseguisse atingir um objetivo, uhum. que é a experiência sensorial do nosso consumidor. Qual tipo de notas, qual o tempo de derretimento na boca. Então, Uhum, tudo isso foi pensado. Até mesmo o momento de tomar o vinho com chocolate foi uhum. pensado. E, Então, nesse momento, busquei mentorias, pessoas que pudessem nos ajudar, e eu contratei uma das melhores especialistas do Brasil que conseguiu nos dar esse apoio. A gente fez todo o treinamento em Campinas, São Paulo e em outros lugares aí do Brasil.
Que bacana. E tem quanto tempo a Perfeito Cacau já? Já tem 6 anos. 6 anos no 6 mercado, anos. bem especializado. Vocês são únicos aqui, né, na Únicos. Paraíba. Isso é em toda a Paraíba. Que bacana. E a matéria-prima, o cacau, ela vem da onde para o seu produto? Eu tenho alguns fornecedores e nossa maior fonte é Bahia. Bahia. Vem Bahia. Que é um dos maiores produtores aqui do Brasil, né, hoje. Exatamente. Muito bacana. Já que a gente está falando do cacau, produto mãe aí, né, do chocolate, queria aproveitar já para entrar um pouco nesse campo um pouquinho mais técnico, mas que não deixa de ser divertido e gostoso também, para falar um pouquinho aí sobre as semelhanças que o vinho tem com o chocolate e por que que também isso vai dar muito certo na hora de fazer essa combinação lá no paladar, né, no olfativo também, que funciona muito bem. E aí vamos falar um pouquinho do cacau, assim, eu sei que tem muita coisa que é bem parecido, né? Eu acho que de um modo geral, dentro desses produtos que vêm, né, da agricultura, eles têm muito essa semelhança. Um dos elementos que tem muito igual, assim, é a questão do terroir, o quanto o terroir é importante para a produção de um cacau, né, de Sim, qualidade, que sim. tenha uma identidade. Então, isso também é muito importante para a uva, né? Na hora de fazer o cultivo da uva, para depois a gente fazer a transformação em vinho, terroir, que traz toda essa tipicidade para o vinho, né? E aí isso também está muito intrínseco no cacau, né? Exatamente. Principalmente o nosso chocolate 70%, que é o primeiro de lá, Uhum. ele é feito com cacau trinitário. Não se apeguem a termos técnicos. o, o, todo cacau ele passa por esse processo de terroir. Sim. Uhum. E o cacau que é utilizado no chocolate 70%, ele é plantado perto de plantas frutíferas e com isso ele acaba pegando notas daquelas frutas, como por Uhum. exemplo a banana, o, o abacate. Então todas essas plantas elas estão perto da plantação de cacau e com isso gera essas notas. Por isso que o nosso chocolate ele é tão bom. Uhum. Porque cada tipo de formulação ele tem um cacau diferente, porque a Uhum. gente quer atingir aquele ponto-chave, eu diria assim. Como, por exemplo, o nosso 70%, tem gente que não come um chocolate 70% porque acha que é muito amargo, onde na verdade o nosso não é tão adstringente, que é Uhum. isso que o Que pessoal... é aquela palavrinha aí que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o tal do tanino, né, Micael? Isso. A gente conseguiu eliminar 100% da adstringência do cacau Uhum. através da torra, do tipo de cacau, do manejo do cacau na fazenda. Uhum. E existem tecnologias que a gente consegue gerar e trazer o melhor do produto. Que A bacana. gente aplica todos esses procedimentos para poder gerar um chocolate perfeito. E aí a gente falou já dessa semelhança, né, que a gente vai ter a importância, a relevância do terroir, tanto para o cacau quanto para o produto do vinho. E a gente comentou aqui do tanino, né? Tanino é um elemento que também está, na verdade, o tanino está em diversos frutos, né? Não só na uva, não só no cacau, mas a gente encontra nos dois aí. Inclusive, o tanino do vinho, ele vem muito da pele, né, da casca dessa uva. Pode vir também da passagem por madeira, da barrica, né? Mas, de um modo geral, a característica maior vem da casca da uva. E aí vem no cacau também contido e acaba passando principalmente para os chocolates mais amargos, né? Do meio amargo para cima que a gente Isso, fala. Então é mais um elemento aí em comum. Fora a questão sensorial, né? Existe uma técnica de degustação de chocolate. existe. Você que é chocolatier, né? Pode falar muito melhor sobre isso, né? Porque no vinho a gente primeiro faz análise visual, fica olhando ali lágrimas, olha a coloração e tal. Depois leva esse vinho para o nariz, sente todos os aromas dele, e aí sim leva para a boca e faz toda a análise gustativa. No chocolate tem isso também? Tem isso também. E para o chocolate a gente usa os 5 sentidos para poder sentir se é um bom chocolate ou não. Uhum. Aparência, visual, Aí olha o o, que? Brilho, você olha o coloração, brilho, textura, né? Imagino. coloração, a textura. E ele tem um sonzinho quando você quebra ele, que é o chamado de snap. Caçamba. Aquele sonzinho,
ele vai determinar se a temperagem foi boa, se o chocolate ele é de Chocada qualidade. estou. É, A gente usa, inclusive, a audição. isso, Que audição. bacana. Você pega ele e coloca no dedo. Ele vai passar um tempo para derreter. Isso também a gente consegue identificar a qualidade do chocolate. Chocolate que utiliza gordura hidrogenada, como das grandes indústrias mais tradicionais, não tem esse tipo de característica. Uhum. Porque a gordura hidrogenada ele derrete acima de 40 graus. E quando você consome esse tipo de chocolate, geralmente ele fica no nosso organismo. Uhum. Nosso organismo não aquece até 40 graus. E isso faz um mal danado para a nossa saúde. Já passa da parte saudável do produto, né? Passa Isso, para um outro tipo isso. de... Um outro aspecto é o sabor. A gente sente as notas, sabor inicial, o retrogosto que o chocolate traz, a fluidez, se derrete rápido na boca. Então, você consegue sentir todas as notas. A gente também utiliza o aroma dele para saber se ele é um cacau com gosto mais forte ou se ele tem notas mais florais, por exemplo. Então, tudo isso não é que o chocolate é bom ou ruim, vai de acordo com o nosso objetivo, como o vinho. Eu pretendo fazer um chocolate para um público-alvo, que esse chocolate ele precisa ser mais floral, derreta rápido na boca, seja uma textura aveludada. Então, tudo isso a gente consegue, eu vou chamar de manipular durante a produção e fazer um chocolate específico para o nosso público-alvo. Que bacana. Sabendo o que é que ele quer comer. Então, isso foi um ponto crucial para a nossa empresa crescer. Esse ponto é muito importante que você fala, assim, que não é classificar se o chocolate é bom ou ruim, né? Mas porque depende muito do estilo do produto. Isso. E o vinho, justamente como você falou, é exatamente a mesma coisa. Eu, como sommelier, como alguém que capacita, que dá cursos e tal, eu ouço muito, assim, dos alunos, do pessoal que tá, assim, no dia a dia comigo, perguntar, esse vinho é bom ou é ruim, né? E como é difícil responder isso para as pessoas, porque não existe vinho ruim, né? Existe vinho com defeitos e o vinho que agrada o paladar de um ou de outro, né? Sim. Então é mais ou menos por aí que o chocolate também anda. Isso. Bacana. Bacana. Durante o processo fabril também tem a parte de harmonização de sabores, como por exemplo, a gente vai criar um chocolate que ele precisa cumprir uma determinada função, seja Páscoa. Então a gente determina os objetivos e a partir daí a gente cria recheios que vai harmonizar com um determinado tipo de chocolate. E para qual situação aquilo vai se enquadrar. Se vai ser você assistindo Netflix, se vai ser durante uma ceia. Então tudo isso a gente pensa para trazer o produto ideal para o nosso consumidor. Ou até para esse chocolate caber em alguma receita, né? Seja Exatamente. numa torta, seja numa receita salgada mesmo, de uma alta gastronomia, Sim, né? sim. Então, que demais, gente. É um universo que muitas vezes a gente só abre a embalagem, né? E coloca ali o chocolate na boca e é feliz. E não imagina que tem esse universo todo por trás, eu acho sensacional. Eu não sou nada, não tenho nada, eu não me meto na cozinha, eu me meto como garfo só, né? Eu gosto muito de provar sabores diferentes, aromas, pratos com combinações bem inusitadas e tal. E eu sempre fico muito pensativa com isso, porque a gente, como eu trabalho, né, com vinho, a gente degusta sempre pensando no por trás, assim, né, Isso. do vinho. E quando eu vou comer também, assim, eu tenho muito esse paro para pensar na combinação de todos esses sabores, assim, eu acho sensacional esse exercício. E até porque quando faz a degustação e a harmonização do vinho com pratos, também é isso, né? É pensar em cada um desses elementos e tudo mais. Então, eu acho sensacional falar sobre isso. A gente fez também um episódio aqui sobre cafés. Quem não assistiu, né, pelo YouTube ou não ouviu pelo Spotify, o episódio dos cafés também foi sensacional, assim, o quanto Poroca, né, que foi o barista que conversou com a gente, falou, assim, sobre todo esse universo por trás, assim, do produto final na xícara, né, na caneca, e foi incrível, assim, eu acho muito bacana. O pessoal que nos assiste, que nos ouve, fica também super encantado, porque
não pensa muito no dia a dia sobre esse produto todo esse universo que vem por trás. Sim. Mas vamos lá, vamos fazer aqui um bate-bola sobre esses produtos todos que tu trouxe, que eu já tô salivando, tô com água na boca aqui para provar. Vamos um a um, como é que tu quer fazer? Vamos lá. Hoje eu trouxe chocolate ao leite com pimenta, que está sendo um dos queridinhos. O nosso drageado de castanha de caju, ele é feito com chocolate Dark Milk. E o Dark Milk, ele é o meio amargo. Ele traz as notas amargas do 70, sendo com a fluidez do chocolate ao leite. Então ele é perfeito. Certo. A nossa trunfa negra, né, que ela é o case, eu diria assim. Ele é Sucesso total. Sucesso total. Ele é feito com uma bebida destilada à base de cacau e ele passa um tempo em barris de bálsamo. Menino. Então ele é perfeito. E também tem o chocolate Dark Milk com banana e castanha de caju. Diferentes, hein, gente? O desafio que foi lançado aqui para eu harmonizar com esses chocolates. Vamos lá, começamos por qual? A gente pode começar pelo chocolate ao leite. Ao leite. Esse com pimenta. Com pimenta rosa. Vou pegar um pedacinho aqui. Sim. Vocês fiquem com vontade aí, tá, gente? Depois vocês procurem Mikael. E Mikael depois desenrola para vocês. Por favor, não vai me deixar comendo sozinha, não. Esse chocolate, ele é feito com baunilha de Madagascar. A gente traz baunilha de lá e utiliza na nossa composição. A gente não utiliza nenhum tipo de conservante ou aromatizante. Gente, o sabor que tem esse... Primeiro o chocolate ao leite, né? Muito delicioso, mas assim... A pimenta que traz aqui, né? O crocantezinho da castanha que você coloca aqui. Surreal, assim, né? Um desafio grande para a harmonização aqui, porque a gente tem um pouquinho de doçura. É um ao leite, mas não é aquele ao leite extremamente doce, né? Eu iria para um vinho tinto, claro. Pode ser um vinho tinto seco aqui, mas que não tenha tanto tanino, porque a gente não tem tanto amargor aqui nesse chocolate, justamente porque ele tem doçura, né? Então não tem tanto de amargor. Eu iria para um vinho um pouquinho mais leve, digamos assim, e sem tanto tanino. Eu tenho aqui, por exemplo, que eu acho que daria muito bem, o Carmen, esse Premier, que ele é um Pinot Noir, que é uma uva que tem aí um teor de tanino bem macio, né? Às vezes a Pinot Noir por si, ela não tem tanto tanino, então é um vinho que daria muito certo. Mas a gente também poderia lançar um desafio, acho aqui, um vinho de Syrah, porque essa pimenta aqui, esse aroma, esses aromas que traz a pimenta rosa, eu acho que daria certo com a Syrah, porque a Syrah tem, por natureza, esses aromas mais, como eu vou dizer, de picância mesmo, de pimentas de um modo geral. E eu acho que daria certo. Até coloquei aqui para vocês uma sugestão, que é o Leida Reserva Syrah. Ele é um vinho que acredito que daria muito certo aqui nessa combinação com esse chocolate com pimenta rosa. Assim, que surreal. Maravilhoso. Esse chocolate, muita gente acha que a pimenta... não quero chocolate com pimenta porque arte. Eu diria assim. Mas ele não arde. Ele não tem aquela capsaicina, que é aquela picância, quanto as pimentas malagueta, por exemplo, entendeu? Ele é muito mais aroma. Ele traz mais aroma do que picância. Então isso é a combinação perfeita para esse chocolate. Ele traz o doce, mas não é tão doce, porque o nosso consumidor não quer doce, ele quer sentir o sabor. Com as notas de baunilha, para dar aquela suavizada, e traz o aroma da pimenta rosa, uma crocância da castanha de caju. Então isso são muitos elementos, né? São muitos elementos que no final de tudo ele traz uma certa experiência que você às vezes fica sem saber exatamente o que é que está acontecendo, mas é muito bom. Muito bom. Vamos pro próximo? Sim. Ave Maria. Esse é o nosso drageado de castanha de caju. Certo. Ele funciona muito bem como
uma entrada, diria um lanche, sabe? Algo mais, um consumo mais rápido, Entendi. diria Um assim. lanchinho, né? Um petisco ali. Isso. Isso aí sabe que fica perfeito naquela tábua de frios Exatamente maravilhosa, isso. bem composta, com frutas, com queijos, né? Com Isso. embutido. Ele foi pensado justamente para esse tipo Pra, de... pra comprar. Vamos lá. Pode? Então eu vou provar ele aqui, com licença. Delicioso, né? Olha aí um pouquinho mais. Aqui também tem que ter a qualidade da castanha, né? Exatamente. Para esse tipo de produto, a gente utiliza muito a castanha W1, que é a melhor que a gente consegue. E todo o controle de torra é feito na nossa fábrica. Sensacional. Então a gente faz esse controle de torra dentro da fábrica. E o chocolate que é utilizado aí é o chocolate 58%. Qual o segredo? Ele traz as notas amargas do chocolate Senti. 70 e a fluidez do leite. E junto com isso tudo, você sente que ele combina muito bem com a castanha de caju. Ficou assim, sensacional. Aqui como a gente tem, eu senti esse amarguinho, suave, né? Um amargo, mas não é nada muito forte. E, claro, tem a doçura. A gente ainda teria que caminhar entre um meio termo, entre o encorpado e o vinho mais leve, eu indicaria um vinho mais de corpo mediano. Esse vinho que tá na taça, eu acho que ele daria muito certo. Vou fazer o teste agora com esse chocolate. Esse vinho é o Errázuriz. Ele é um reserva, então ele tem uma breve passagem por barrica de carvalho, que vai trazer um pouquinho esse amargor. A Cabernet Sauvignon, ela é por natureza já, né, uma uva mais tânica, mais encorpada, mas aqui ele tá um vinho mais sutil, mais redondo. Então eu acho que dá certo, ele tem um quê de frutado aqui também nos aromas, mas o tanino dele tá macio, então acho que fica muito bem. Vamos provar, se fica à vontade, Mica. E ele é um vinho também que, se a gente for pensar no geral, né, da tábua que a gente estava comentando, né, de frios, ele é um vinho que casa bem com os demais elementos da tábua. Então aqui o chocolate, né, esse chocolate não atrapalha, ele vai inclusive compor bem para essa harmonização. Adorei, deu bem aqui, ficou bem Maravilha. bacana. Vamos para qual agora? Em seguida a gente tem a nossa trunfa. Essa trunfa, ele é feito com uma bebida destilada. Essa bebida destilada, dentro da bebida a gente coloca o cacau. Ele passa um tempo em barris de bálsamo. Então ele é simplesmente perfeito. Vamos lá. Eita, agora ficou grande aqui o negócio. A brincadeira tá ficando pesada, vamos lá. Micael, que delícia! Realmente, eu entendi agora por que é um case de sucesso essa trufa. Gente, não é extremamente doce, né? Eu tava imaginando um pouco mais doce do que isso. E já fico feliz, né? Eu falo isso, mas eu falo com felicidade, porque eu particularmente não gosto dos chocolates mais doces, né? Os mais açucarados, nem de sobremesa de modo geral. Então, tá muito equilibrado, tá muito gostoso. É um produto, né? Como você falou, já tem um destilado aí, do produto do cacau, então ele já tem uma nota também um pouco mais caramelizada, acho que também pela passagem dessa madeira, né, desse balsâmico. Eu acho que aqui combinaria bem já um vinho mais adocicado. Sim. E aí, quando eu falo de vinho adocicado, não é aquele vinho que foi adicionado um açúcar, né? Mas um vinho natural, doce natural, poderia ser um vinho do Porto, por exemplo. Esses aromas que a gente sente no chocolate também estaria presente nesse vinho do Porto, que já é um vinho licoroso também, mas também poderia ser esse vinho aqui, que é um primitivo de Mandura, ele é naturalmente doce, feito com uva passa.
Então é um produto italiano, inclusive esse aqui é um vinho mais licoroso mesmo, porque ele já é um vinho mais adocicado, então também daria muito certo, principalmente por essas notas aromáticas. Essa trunfa em si, ela tem uma certa cremosidade, se você notar. É. Você come e ela simplesmente ela derrete na boca. E traz todas as notas, tanto do cacau quanto da bebida destilada e imagina, é como se estivesse dançando valsa. Aí se você deixa ele aqui, ele vai, né, Uhum. criando. E esse, na verdade, quando a gente fala de trufa, como já tem essa cremosidade, aí a gente também fala um pouquinho mais de gordura, né? Essa cremosidade, imagino que venha da gordura e desse processo todo. Isso traz uma dificuldade muito grande na hora de harmonizar. Que essa gordura meio que bloqueia, né, a nossa papila gustativa. Então precisa realmente de um produto que traga isso, né? A acidez que limpa um pouquinho, a própria doçura do vinho com a doçura do chocolate casa muito bem. Então é um desafio bem grande harmonizar chocolate com vinho por isso, né? Tem a gordura, tem a doçura. Isso. Então, mas que bacana, tô Nessa amando. trunfa, como a gente não utiliza gordura hidrogenada, a única gordura que ela possui é a própria manteiga de cacau, que Manteiga do já cacau. é natural do próprio Uhum. cacau. E para ainda dar aquela equilibrada, quando a gente adiciona a bebida destilada, ele dá uma quebrada nas partículas do- da gordura, eu diria assim. Uhum. Então, você sente que é algo diferente. Você sente que é uma trufa diferente. Uhum. Logo em Eu seguida, a gente amei. tem Amei. o chocolate com banana. É um novo desafio. Grande desafio. Quebra um pedacinho. Vai. É mais sutil a banana, né? Eu já tava achando que era delícia. Mais amarguinho também, né? Uhum. Quantos por cento é esse? 58. 58 também. Delicioso. Vai ficar ótimo ainda com essas mesmas opções que eu comentei. Daria pra gente, inclusive, se quiser, assim, fazer um desafio maior, ir para vinhos tintos secos e aí já indo para um vinho mais encorpado. Inclusive, eu coloquei, acho que tá do lado de cá, Malbecs, duas opções de Malbec. Tá pra lá. Esse? Esse Zucard de Malbec ficaria ótimo, ele é o Série A. Malbec é uma uva já mais encorpada, mas ele também aqui tá super macio, bem agradável. Acho que ficaria muito bom com esse chocolate. Esse crocante também, né, quebra um pouquinho do que é a característica da cremosidade, assim. Nossa, perfeito. Qual o Perfeito. próximo? Quer falar aqui das barrinhas Sim, as mais barrinhas. amargas? O 70%, que está sendo o queridinho de todo mundo. Esse 70% ele tem, além de um segredo, na sua composição, como eu já falei, ele não chega a ser tão adstringente. Uhum, E quando você come, ele se torna meio que aveludado na boca. uhum, Então ele traz essa textura por conta da micragem do chocolate que a gente coloca uhum. lá para baixo. A micragem, outro termo técnico, não precisa se apegar, ele é o tamanho da partícula de chocolate. Quanto menor, mais o nosso paladar não consegue sentir as partículas. Uhum. Então é como se você comesse e ele virasse um veludo. Esse é diria um segredo de algumas indústrias suíças, que eles Uhum, fazem chocolate muito, com a partícula muito pequena. uhum, Para a gente tem um desafio de fazer a temperagem, mas para o consumidor isso é excelente. uhum. Sensacional. Gente, o chocolate amargo, ele comentou aqui, né, que justamente o segredo do sucesso aqui tá na redução desse amargor, mas o grande, grande, grande desafio do chocolate está justamente, como eu falei, no nível de açúcar e no nível na quantidade de manteiga de cacau que é usado, que nada mais é do que a gordura do chocolate, que atrapalha um pouquinho a papila gustativa. E aí com o vinho fica um pouco mais desafiador. Quando a gente fala de vinho, de chocolate mais amargo,
a gente tem bem menos açúcar, né, e também bem menos gordura. Então se torna mais fácil para degustação, para harmonização, principalmente com os vinhos secos, né? E aí aqui, quando a gente já fala de 70, 60, 70, 80 ou até 100% de cacau, vocês podem brincar e se divertir, né, com testes aí com vinhos tintos bem mais encorpados e bem tânicos, né, bem potentes. Então, algumas opções que tem aqui, o vinho sideral, que ele é um corte com pelo menos 7 uvas aí, né, um corte bordalês, esse mesmo. Ele é um vinho chileno sensacional, com vários meses de barrica de carvalho, tanino jamais presente, já vai ficar super bem com o chocolate. Pode testar com o Ellen Migo, Malbec também, que já vai ter mais tanino, mais marcância, né? E eu coloquei um desafio aqui bem bacana, que é o Rio Sol Gran Reserva, o 8. Esse aí, ele é um vinho nacional, nordestino, e aí a gente tá falando de chocolate, de cacau que vem da Bahia, por que não ficar nesse terreno também, Sim. né? Ele vem lá de Petrolina, Rio Sol, na divisa mesmo, né, da Bahia com Pernambuco, e ele é um vinhaço, assim, vinhaço mesmo, ele é um vinho de corte também, boa parte do vinho aí tem Syrah, que é uma uva também bem potente, que daria também muito certo aqui com esse 70%. Dos 70% para cima, todos esses vinhos aí já vão muito bem. Secos, que é o preferido, né, do consumidor. Funciona super bem e fica a grande dica aí para vocês. E ainda tem os 58% aqui, né? Tem. Esse é a base dos vinhos, ó. Tô doida já. Dos chocolates que a gente falou, da trufa, né? Isso, da trufa e do chocolate com banana. Esse aqui é o 58. E o 42 seria a base pro chocolate de pimenta. Chocolate com pimenta. Um pouquinho, já mais um pouquinho menos, na verdade, né? Do cacau. Isso. Muito bacana. E aí, gostou um pouquinho dessa experiência de harmonizar com chocolate, com vinho? Sensacional. Eu confesso que tô aqui, gente. O sacrifício é grande, viu? Os chocolates são perfeitos, literalmente. Mikael deu um show aqui com esses chocolates. Mikael, como é que o pessoal te encontra? Já tem pontos de venda? Fala um pouquinho onde é que o pessoal encontra a Perfeito Cacau. Tem vários pontos de venda espalhados na cidade. Você consegue encontrar pelo nosso delivery, iFood, pelo nosso site e alguns pontos, como por exemplo o Ville des Plantes, que faz a revenda do nosso produto. Muito bem, inclusive já que ele deu a deixa aqui, né? Já deixar o agradecimento aqui para Vitor, Gilberto, Celinho, que nos cedeu esse espaço, que nosso cenário aqui hoje, a gente está no Ville des Plantes, estamos no Mamã, com essa adega aqui no fundo maravilhosa. E eu queria agradecer demais os meninos por essa liberação, por ceder esse espaço, pela parceria de sempre. E agradecer Mikael, que veio aqui, cedeu esse tempo pra gente. Gratidão. Trouxe produtos incríveis, estou apaixonada. Agora vai ser um problema, viu? Porque eu vou ter que passar a ser consumidora de fato. E é isso, gente. Queria então só dar um recadinho antes da gente encerrar sobre a data de exibição aqui do Harmonize Podcast. A gente sempre exibia aqui no YouTube e também no Spotify aos sábados, né? E a partir desse episódio aqui com o Perfeito Cacau, com o Mikael, a gente passa a exibir sempre às segundas-feiras, sempre também quinzenalmente. De 15 em 15 dias estaremos aqui com uma experiência diferente, com uma harmonização deliciosa para brindar com vocês. E falando em brinde, vamos encerrar com aquele nosso brinde clássico, né? Tchim-tchim, saúde e sucesso para Perfeito Cacau. Prosperidade. E a gente volta então daqui 15 dias. Até lá! O Harmonize Podcast tem patrocínio do Supermercado Litoral e apoio do Clinic Hair e Loja Orquídea.